Com sinceridade, eu achei que a Eneida não ia me pegar de jeito, né, e dar aquele mesmo feeling que eu senti quando eu li o livro sexto, né, que é o célebre descida do Enéas ao mundo dos mortos, da sua catábase. Porém, eu acabo de terminar o nono canto, né, dessa obra maravilhosa de Virgílio, e eu devo admitir que virou meu canto favorito, né? Por mais impressionante que isso possa parecer, o canto 9 conseguiu me pegar de um jeito, né, me mobilizar durante a leitura, que eu não imaginava, eu não esperava de fato. Para mim, a Eneida já estava inclusive terminada depois do canto 6, mas eu não podia estar mais enganado, né? E hoje a gente vai falar justamente desse canto que é tão maravilhoso, que é tão incrível, que é basicamente a Aristeia, né? Esse é o nome dado a um episódio de batalha muito grandioso, vivenciado por determinado guerreiro, né? A gente vai ver a Aristeia do Turno, que é o rival, o novo Aquiles, rival direto de Enéas. Enéas, que lembrando, agora está na Palenteia, pedindo ajuda para o rei Evandro, né, para que ele possa mobilizar tropas e ajudá-lo numa batalha contra os rútulos, os latinos, os volscos e outros povos ali da região. Uma das coisas que esse canto compartilha com o canto sexto é o fato de ser bem longo e de ter muita coisa acontecendo. Esse é um capítulo basicamente bélico, então a gente vai assistir vários episódios de batalha, várias cenas de desmedida das personagens que estão ali sendo tematizadas e colocadas, né? Elas vão se exceder muito na hora de matar, ou se exceder demais na sua ambição quanto à glória, etc. Né? E é um espelhamento, né? Esse capítulo funciona como um espelhamento da Guerra de Troia. Da Guerra de Troia num sentido até muito mais específico, vamos dizer assim, porque mostra justamente como que os romanos, né, os troianos, que estão ali no seu acampamento recém-construído, né, como é que eles estão sendo atacados e como é que os rútulos, seus inimigos mais diretos, liderados por Turno, estão assim, né, acometendo e oprimindo as muralhas. A gente vai ter, por isso, um espelhamento nesse sentido de os troianos estarem nesse acampamento nas muralhas e enfrentarem um exército inimigo, né? Um exército ali que funciona como se fosse o exército grego. Com isso, a gente vai ter reafirmada aquela comparação que já aconteceu, né? Vem acontecendo desde o canto sexto, canto sétimo, do Turno como um novo Aquiles. Como é a Aristeia, ou a cena de batalha do próprio Turno, o que a gente vai ver é como que ele de fato é um monstro, né? Um monstro como Aquiles foi durante a Guerra de Troia, o 10º ano da Guerra de Troia. Enfim, a gente assiste a um episódio aqui de matança vivenciado por essa personagem que coloca ela nesse estatuto heróico gozado, né, pelo Aquiles. O capítulo é longo, mas eu dividi ele em 3 partes diferentes, né, 3 acontecimentos, vamos colocar assim, que são principais e que são norteadores. E o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje vai ser acompanhar cada uma dessas cenas, cada um desses 3 grandes blocos, e ir lendo para vocês alguns símiles, os símiles que nesse canto em específico são extremamente importantes, porque eles dão a dimensão da personagem que é o Turno que vai estar sempre sendo comparado a animais, a uma selvageria desmedida, e também com símiles muito bonitos para descrever ações ou descrever acontecimentos, né? Então o que a gente vai fazer aqui hoje é basicamente seguir, né, os vários episódios, os vários momentos desse canto e vendo os detalhes estéticos colocados pelo poeta de forma a sustentar a sua narrativa. Esse canto ele acontece num regime de simultaneidade com o canto anterior. É claro que não é uma simultaneidade integral, porque o canto oitavo e o canto sétimo também são simultâneos, mas um pedaço, eu diria assim, da metade em diante do canto oitavo acontece simultaneamente ao que está acontecendo no canto 9. A gente não consegue precisar esse tempo com exatidão, mas a gente pode pensar dessa forma. E quando eu digo que é um canto simultâneo, eu estou me referindo aqui justamente àquela deixada, ou a viagem de Enéas até o reino da Palanteia, né, até o reino do rei Evandro, para pedir assistência. Ou seja, o acampamento dos troianos, ou a região em que os troianos construíram sua base, sua cidade, né, a Nova Troia, está sem rei, está sem líder. Né? O Enéas acabou de deixar esse lugar. E é a partir daí que a narrativa desse canto nono vai começar. A deusa Juno envia a deusa Íris, a mensageira dos deuses, a sua representante, para atiçar, para fazer com que Turno se levante, arme suas tropas e vá investir contra o acampamento troiano. Porque, na visão de Juno, se o acampamento caísse, né, se Turno conseguisse destruir o acampamento sem Enéas,
a guerra estava ganha, né? A guerra já ia ser vitoriosa. Eles vai passar essa mensagem da deusa Juno para Turno. Turno vai se levantar, vai se lavar no rio, né? Vai fazer um ritual de lavagem ali no rio, vai pegar sua espada, armar suas tropas e investir contra o acampamento troiano. Nesse momento de mobilização das tropas, a gente vai ter o primeiro símile, que já é um símile assim, maravilhoso, é um acerto do poeta para fazer a comparação dessa mobilização das tropas. As tropas elas estão descendo uma campina e se aproximando das muralhas desse acampamento. E a descrição que o poeta vai fazer é: tal como o Ganges profundo, Ganges que é um rio, tal como o Ganges profundo, ao passar acrescido de 7 mansas correntes, ou o Nilo, ao refluir das campinas fecundas nas grandes cheias, voltando a ocupar o seu leito espaçoso, da mesma forma, de súbito os teucros percebem no plano nuvem de poeira elevar-se e cobrir-se de sombra da terra. Ou seja, essa imagem do exército rútulo descendo o monte em direção ao acampamento pode ser comparada à cheia de um rio, né? Então é uma onda de pessoas, né? Uma mobilização de gente, uma aglomeração, uma multidão. Existe aqui uma contagem muito parcial que eu fiz, né? Eu não sei se está certa, mas eu calculei mais ou menos 1.200 guerreiros rútulos que estão ali se espalhando ao redor das muralhas de Nova Troia, né? Ao redor das muralhas desse acampamento troiano. Então, de fato, quando essas tropas estão chegando diante das muralhas, a sensação é de uma grande avalanche, né, de uma onda que toma conta da região. Vendo de cima dos muros essa multidão, o Caíco, que é um personagem troiano e que é o vigia ali do acampamento, ele vai dar ordem e vai falar: nós estamos sendo atacados, né, nós estamos sendo atacados, os rútulos estão chegando, o que a gente faz e tudo mais. E as orientações que o Enéas deu para os troianos, né, foram de não lutar, né, sair do acampamento para enfrentar os rútulos de uma maneira direta. Mesmo porque, para fazer frente a um novo Aquiles, a um guerreiro tão distinto e poderoso, era melhor esperar o Enéas voltar. O Enéas que é protegido de uma deusa, também filho de uma deusa, então é melhor esperá-lo voltar para que ele consiga enfrentar o Turno de maneira mais direta. Então o que os troianos vão fazer é justamente sustentar, né, a sua posição dentro das muralhas de Nova Troia, dentro das muralhas desse novo acampamento. E é nesse momento que vai aparecer o segundo símile, e é o primeiro símile a descrever o rei dos rútulos, né, o senhor dos rútulos, que é o Turno. O Turno, ele vai sair a cavalo, ele coloca lá, tá com a sua crista de sangue, né, o capacete com sangue, com um penacho vermelho e tudo mais. Ele pega a sua espada montado ao cavalo e ele vai ficar contornando as muralhas desse acampamento para ver se ele encontra alguma brecha. E aí aparece o primeiro símile animalesco ligado a ele. Tal como um lobo assediando um redil de balantes ovelhas, ao uivar na sede, sem moça fazerem os ventos e a chuva, enquanto as crias aos bafos das mães se aconchegam, trementes de ouvir-lhe os uivos, e a fera avidez não aplaca com tê-los inacessíveis tão perto, acostado da fome traiçoeira, da sede ardente de sangue que as fauces de deixa apertadas, assim o rútulo, né, Turno, à vista dos muros, das largas trincheiras do acampamento, de dor se exaspera, consome o despeito. Ou seja, o Turno está muito irritado com o fato de os troianos estarem lutando presos nessa muralha, né, fechados nessa muralha, sem deixá-lo entrar, né, sem que ele possa ali vitimá-los. As muralhas, nesse caso, funcionam como grandes ovelhas maternas, né, que estão protegendo seus filhotes, protegendo seu rebanho. E vai ser justamente diante dessa suposta covardia dos troianos em não sair das muralhas para enfrentá-lo que o Turno vai convidar os seus colegas, convidar os seus guerreiros a queimar os barcos dos troianos. Então ele vai passar a mão num facho de lenha, né, com tocha de fogo, vai correr até o navio e vai atirar essa tocha nos navios para queimá-los. A cena de queimar os navios a gente já tinha visto, se não me engano, lá no canto quinto, né, que as matronas romanas queriam queimar os navios e não queriam viajar mais, etc. Essa cena vai se repetir, só que agora são os inimigos, né, os rútulos que estão querendo queimar os navios. E nesse momento em que ele vai queimar os navios junto com os seus guerreiros, com os seus companheiros, lá no verso 77 a gente vai ter uma nova invocação às musas, né? Musas, que Deus apartou dos troianos o incêndio horroroso e repeliu para longe das naus a voragem do fogo.
Ou seja, né, o poeta nesse caso, Virgílio nesse caso, convida as musas a contarem no passado o que foi que fez, que afastou o fogo das naves, né, dos navios, porque os navios não pegaram fogo. E aí a gente, nós que somos leitores, não tínhamos acesso a essa narrativa, e aí o poeta vai abrir um flashback, né, vai fazer um deslocamento temporal e contar por que os navios não foram queimados. Nessa narrativa do passado, Cibele, que é uma das deusas, ali, uma espécie de sincretismo que acontece entre a deusa Gaia e uma deusa romana, Cibele vai pedir, ou seja, pedir para o seu filho mais poderoso, que é Zeus, né, ou seja, Zeus, para que proteja aquelas naves, aqueles navios que foram feitos com as árvores do seu monte. Essa deusa Cibele está localizada lá no Monte Ida, que a gente viu lá no canto 2, né, onde os troianos ficaram depois da queda de Troia e onde eles construíram seus navios para velejar e encontrar a Itália. Cibele vai pedir então para que aquelas árvores que eram sagradas do seu bosque, elas não fossem destruídas nunca, mesmo que convertidas em navios. E o que Zeus vai responder para essa mãe, né, para a mãe Cibele, a grande mãe terra, é que ele não tem poder para isso. É que o fado, né, era o único poderoso que tinha o destino, né, o fado é o único que tem Enéas nas suas mãos. É o único que pode oferecer esse tipo de coisa a esse sujeito, a esse herói. Só que ele faz um juramento pelo rio Estige, né, falando assim, olha, eu não posso deixar esses navios indestrutíveis. Porém, eu juro pelo rio Estige que aquelas naves, aqueles navios que chegarem inteiros até Nova Troia, até esse novo lugar, até Roma, né, eles vão se transformar em divindades. E é justamente essa cena que a gente vai assistir, né, quando a câmera se desloca do flashback para o presente. E é por isso que nesse momento, né, quando a câmera se desloca, quando a narrativa se desloca para o presente, que Zeus abre as nuvens numa cena maravilhosa. Ele está vendo a batalha acontecer, ele abre as nuvens, coloca o rosto, né, diante de todos esses heróis que estão lutando ali, que estão, né, se problematizando, aquela tensão bélica que está surgindo ali entre rútulos e troianos. E o que ele faz é, não temei, né, diz, não temei, troianos, porque os seus navios não serão destruídos, né? Eu prometi que aqueles navios que chegassem até aqui seriam convertidos em deusas, em divindades, e é isso que agora vai acontecer. E aí vem uma cena maravilhosa, que é a cena de metamorfose dos barcos. O rei Rútulo, que é o Turno, está indo queimar os navios, atira aquele facho de fogo, e o que acontece é, e eis que as naves ligeiras de um rapelão, na mesma hora os possantes calabres romperam, e de imediato, quais ledos golfinhos, as proas mergulham no mar profundo. Depois, maravilha, no pélago imenso, tantas donzelas se põem a nadar em volteios graciosos, quanto os navios ferrados se achavam nas praias sonoras. Ou seja, no momento em que o Turno tenta queimar os barcos, eles mergulham, eles começam a se transformar em divindades, em mulheres, em nereidas, mergulham e saem, né, aquele cardume de mulheres, né, mulheres peixes, mulheres como os golfinhos e tal. É uma cena belíssima. E ela é tão bonita, ela é tão maravilhosa que ela basicamente suspende a tensão bélica. Todo mundo, tanto troianos quanto os rútulos e os latinos que estão ali para atacá-los, né? Todos eles suspendem o que estão fazendo. Eles olham aquilo maravilhados, assim. De repente os navios começam a se transformar em deusas, né? O que fazer? Meu Deus, que coisa assustadora e ao mesmo tempo maravilhosa. E é tão intensa, né? A transformação ela é tão maravilhosa, tão divina, que o próprio deus Tibre interrompe o seu curso para o mar. O que é muito curioso, a gente não consegue nem imaginar isso muito bem. Mas o Tibre, que é o rio que está ali às margens desse acampamento, onde estavam os navios ancorados, né, o que vai acontecer é que esse rio vai interromper o seu curso. Meio assustado, ele olha assim, não vou para perto dessas divindades, não. Os navios mergulharam e saíram no mar, eles estão perto da foz ali do rio, o encontro do rio com o mar, e o que o rio fala é, não vou cair no mar mais, porque tem Deus no meio. E é isso que ele faz, ele interrompe seu curso. É claro que diante de uma cena tão impressionante, tão mágica, né, os rútulos se sentem um pouco desmotivados. Né? Eles ficam assim, pô, velho, os navios foram salvos, o próprio Zeus apareceu e pediu para os troianos não temerem.
tem alguma coisa errada, a gente não vai ganhar essa guerra, vamos ficar de boa e tudo mais. Só que o Rútulo, né, o rei Rútulo, o Turno, vai motivar seus companheiros. Ele vai virar e falar, não, galera, se o Tibre interrompeu seu curso, agora os troianos estão cativos, né, eles estão presos nesse acampamento e vai ficar mais fácil para a gente atacá-los e destruí-los. Né? Só que tá de noite, seria melhor atacá-los pela manhã. Nesse movimento, né, é claro que o Turno acorda, se levanta pela manhã, mobiliza suas tropas e vai até lá, e quando ele chega ao acampamento já está de noite ou anoitecendo. E nesse momento aqui a gente descobre que ele prefere atacar pela manhã. Ele vai então interromper o seu ataque, vai virar e falar, ó, amanhã de manhã nós destruímos esse acampamento de brinquedo, né? Ele usa essa expressão na tradução do Carlos Alberto Nunes, que não está no latim, é uma coisa que o próprio Carlos Alberto acrescentou, mas o Turno fala isso, né? Ele vira e fala, amanhã pela manhã nós destruímos os troianos, nós entramos nesse acampamento e matamos todos eles. No momento, vamos só nos divertir, vamos preparar aqui um cerco ao redor desse acampamento, é nesse momento que a gente descobre mais ou menos quantos são os soldados, e ele monta um cerco ao redor do acampamento troiano e fala, vamos beber, que é muito engraçado, porque mostra aí a posição de lascívia dos rútulos. É muito interessante nesse momento como que essa lascívia, né, isso que eu falei que é uma espécie de desmedida ou de deboche por parte dos rútulos, de imprudência, acho que a melhor palavra é essa, imprudência com relação à guerra, né, e à prática da guerra, como é que ela fica clara em contraste, né, em contraposição à postura dos troianos. Isso vai acontecer lá no verso 159, né, que coloca de forma muito clara essas duas realidades da guerra. A realidade vivida pelos rútulos, liderados por Turno, e pelos troianos, que estão sem o seu líder e que, ainda que sem o líder, mantêm um estado de vigília, de segurança e de prudência. Lendo. Sem mais demora, a Messapo, Turno indicou a vigia das portas, e como os muros bem feitos rodear de fogueiras vivazes, ou seja, o Turno pede para o Messapo, que é um dos seus líderes que a gente viu lá no canto 7º, né, no catálogo, para preparar as fogueiras ao redor desse acampamento. 2 septenas de rútulos cuidam da guarda dos muros dos mais prestantes. Cada um 100 guerreiros robustos comanda, empenachados de púrpura, de áureas e fortes couraças. Rondam, ou seja, eles ficam em movimento, rondando ali e vendo o movimento dos troianos. No posto revezam-se. Sentam-se alegres na relva, né, aí vem a parte da imprudência. Sentam-se alegres na relva, copas de bronze brilhantes vaziam de vinho gostoso. Luzem fogueiras, os jogos esperta. Né? Ou seja, eles começam a beber e a jogar, a fazer jogos ali entre eles, no meio da guerra, no meio de uma suposta batalha que está na iminência de acontecer. Por outro lado, continuando na sequência de versos, a gente vai ver a postura dos troianos, que é: do alto dos muros, os teucros ou troianos, em armas o inimigo observavam. Preparativos de assédio é o que vem com certa inquietude. Portas revistam, as torres com pontes manuais ficam perto. Armas preparam. Nesteu transmite ordens. Seresto secunda precisamente os 2 chefes que Enéas havia deixado no seu lugar, para o caso de ser necessário o entusiasmo dos jovens teucros conter e exortá-los a ouvir a prudência. É muito interessante esse verso porque ele é um anel, é uma recomposition aqui. Quando ele menciona Nesteu e Seresto, vão ser justamente as 2 personagens troianas, ou as 2 personagens aliadas aos troianos, que vão lá na frente conseguir conter a investida do Turno. O Turno que entra as muralhas troianas assim como um monstro, né, matando todo mundo. O Nesteu e o Seresto vão ser aqueles que vão retomar a prudência. E vão virar: troianos, não se assustem, né? Vamos conter esse monstro, vamos conter esse leão. Né? Isso aqui é um anel, é uma pista deixada pelo poeta que a gente recupera lá na frente. Porém, os troianos não são só prudência, e é justamente aqui que se inaugura a segunda parte na divisão que eu estabeleci para esse canto. A gente vai ver uma cena de imprudência muito grande de 2 personagens que são troianas, que estão ali nas muralhas vigiando os rútulos na sua bebedeira e na sua lascívia, e que são, né, o Niso e o Euríalo. São 2 personagens que a gente conheceu lá na cena dos jogos, no canto 5º, né, e que trapacearam, né, numa corrida e tudo mais.
Mas enfim, são esses dois personagens que a gente vai ver vivendo um episódio aí de imprudência, de tomada de decisão baseada na glória que cega os seus sentidos, né? Eles não veem que o que eles estão fazendo é construindo a sua própria tragédia. Um detalhe aqui que eu acho muito importante de chamar a atenção é como que o Carlos Alberto Nunes, na sua tradução, ele fez uma espécie de adaptação aqui, de correção no texto, né, uma correção equivocada, para falar que Niso e Euríalo são amigos, quando na verdade eles são amantes, e isso está claro no texto latino. Eu vou até pegar o trecho aqui para ler para vocês. O que ele fala é His amor unus erat pariterque in bella ruebant, ou seja, né, o amor deles era um somente, né, His amor unus erat pariterque, e também, né, in bella ruebant, né, corriam juntos para a guerra. E no verso seguinte, tum quoque comune portam statione tenebant, ou seja, né, por esse motivo, juntamente eles tomavam conta das portas, né, tomavam conta ali do cerco troiano, da muralha troiana. E é muito impressionante essa correção, porque é uma correção com certeza de caráter moral e que tem a ver aí com uma praxis brasileira, com uma tradição e uma espécie de interpretação à brasileira que é preconceituosa nesse caso, né? que vê como um problema esse amor homoafetivo entre essas duas personagens. Mas enfim, com isso eu fecho esse parêntese só para deixar claro que sim, Niso e Euríalo são amantes, né? Um é velho, um guerreiro sábio, que é o Niso, e o outro é o seu aprendiz, né? Um sujeito que está sendo iniciado nas artes da guerra e do amor, né? Por esse senhor mais velho e tal, que é o Euríalo, né? O mais novo é o Euríalo, o mais velho o Niso. Com o perdão do meu latim macarrônico aqui, né? Que eu tentei ler para vocês, a gente dá continuidade a essa cena de acontecimentos que envolvem o Niso e o Euríalo, e o que acontece é que eles são tomados por uma espécie de tesão de batalha, né? Eu digo tesão porque existe um jogo, né, vamos dizer assim, muito ambíguo, né, aqui, muito polissêmico na expressão, na fala que o Niso tem se referindo e se direcionando para Euríalo. Vem de alguma deidade esse ardor, cara, Euríalo, né? Vem de alguma deidade esse ardor, esse calor, esse fogo, caro Euríalo. Ou somos nós que o forjamos na mente por simples cobiça, né? Existe uma comparação aqui entre esse ímpeto, esse tesão pela batalha, e também um tesão aí amoroso, né, nessa relação entre os dois, que eu acho que faz parte, inclusive, está em consonância com essa ideia do amor vivido, né, pelos dois guerreiros aí nesse caso. E o que eles vão fazer a partir desse tesão é que é o problema, né? O que eles decidem fazer é atravessar o acampamento dos rútulos para levar uma mensagem a Enéas de que os rútulos estão atacando. Então eles querem passar pelo cerco e chegar até a Palenteia para poder avisar o seu líder de que eles estão sendo atacados, para que o líder possa mobilizar tropas lá e voltar. Só que essa seria a intenção forjada. Né? Forjada por quê? Porque, na verdade, Niso e Euríalo estão discutindo aqui um momento de glória. O que eles querem é a glória. Eles querem ser lembrados, serem grandes guerreiros, causarem uma matança, desestabilizarem os rútulos e, quem sabe, vencer a guerra sozinhos. O que é impossível, né? É impossível. E o poeta, né, o Virgílio, vai deixar claro ao longo aqui de mais de 100 versos, de maneira muito subliminar, vamos dizer assim, muito singela e delicada, de que esse plano deles é fracassado, de que a glória, né, o desejo cego pela glória só pode levar à morte, só pode levar ao seu próprio fim, né, ao fim desse guerreiro que almeja. O Niso e o Euríalo, então, vão se juntar e vão seguir até a barraca do Ascânio, onde o Ascânio está reunido com outros chefes ali dos troianos, né? E é muito impressionante, aqui me ocorreu, né, de pensar a idade do Ascânio, porque ele basicamente assumiu o lugar do pai. E assim, quando a gente está lá no canto quarto, né, o Ascânio é referido como uma criança de colo, né? Então, não sei, 5 anos, vamos colocar por aí, uns 5 anos, e de lá para cá deve ter passado, sei lá, mais uns 5 anos, ou seja, a gente vê uma criança de 10 anos presidindo, né, um acampamento de guerra, né, uma criança de 10 anos que está ali sentada na cadeira com outros chefes e discutindo qual que é a melhor medida na batalha, né? Assim, isso é muito engraçado, porque dá um pouco da dimensão também de como que é a iniciação à guerra, né?
Mas eu acho que isso não é verídico, isso é parte do pacto de ficcionalidade aqui, em que essas personagens alcançam estatutos míticos, né? Ter 10 anos é como se você tivesse, sei lá, 30, né? Enfim. Mas, fechado esse parêntese, Nísio e Euríalo chegam na barraca e contam da sua intenção para Ascânio, que eles queriam atravessar o acampamento e levar uma mensagem para o pai dele. Ascânio, lógico, e os outros que estão ali vão celebrar, vão chorar, vão enchê-los de presentes maravilhosos e tudo mais. O Ascânio dá a própria espada, uma copa de vinho, né, um castiçal de vinho. Castiçal não, é de fato um copo de vinho, presente de Dido para um dos dois. Promete um posto a Euríalo, né, no exército, um posto de destaque. E fala, não, vão lá, cumpram essa missão, por favor, avisem meu pai sobre esse cerco. E depois de dizer, né, depois de uma troca de frases muito longa ali entre o Ascânio, o Nísio, o Euríalo e outros que estão presentes nessa mesa, dentro dessa barraca, a gente vai ter uma espécie de prenúncio da morte. Como eu disse, isso aparece de maneira subliminar, de maneira sutil, ao longo de mais de 100 versos. Desculpa. A gente vai ter isso anunciado de uma maneira muito mais direta, muito mais objetiva, que está lá no verso 310, né, exatamente lá. Ascânio também, isso no fim, né, no encerramento da mensagem de Ascânio para o seu pai e para os dois, né, Ascânio também, muito acima de sua idade, em coragem viril e equilíbrio da mente, recados mil não cansava de dar para Enéas, que as auras, aí vem o prenúncio de morte, que as auras em pouco tempo esfariam e os ventos ao longe espalharam. Ou seja, um monte de informações que Ascânio passou para Enéas se perderam no vento. Por quê? Porque Nísio e Euríalo vão morrer. Nísio e Euríalo estão condenados. Quase que no verso posterior, imediatamente posterior, lá no 315, vai falar, a morte os espreita. Ou seja, eles de fato estão condenados, né? A morte está ao redor deles, eles estão prontos para morrer. Mas é claro que antes de morrer, o poeta vai dar um momento, né, de leve glória ali para esses dois personagens, que está lá justamente a partir do verso 324. É quando a gente vê a primeira cena de matança, de fato, da Eneida, né? Pelo menos uma cena de matança envolvendo aí uma situação bélica. E eu gostaria de ler esse trecho, ele é um pouco mais longo, mas é muito interessante ver como é que é descrito, né, como é que é descrita essa cena de matança e o caráter cênico e performático dessa narrativa. Como é que ela consegue dar concretude para essa violência destilada por essas personagens. Sem mais, Niso atirou-se ao soberbo Hamnet, de espada em punho, que sobre uma pilha de belos tapetes estatelado dormia, a exalar os vapores do vinho. Rei como turno, e muito grato para ele por sua ciência de augur. Porém, o saber de bem pouco valeu-lhe nessa hora. Logo a seguir, Niso acomete 3 fâmulos seus, que jaziam desacordados no meio das armas, dos próprios cavalos, e sem delongas com a lâmina ao colo pendente cortou-lhes. Degola remo depois, ali mesmo deixando-lhe o tronco, a espadanar sangue impuro que o leito e o terreno macula de atros humores. Alamo a seguir e Alamiro e Serrano, jovem de bela aparência, que a noite inteirinha passara no jogo infando, entretido, e ora o sono pesado domara. Ou seja, né, o Niso vê essas pessoas que estão ali dormindo ou completamente embriagadas e começa a matá-las desenfreadamente. Ele e o Euríalo, né, Niso e Euríalo, vão matar cerca de umas 18, 15 pessoas, né, entre 15 e 18 pessoas. Eu não contei muito bem, só circulei os nomes das personagens aqui. Mas é mais ou menos isso. Ao todo, esse é o número de personagens que morrem, né? Mas o que eu queria chamar a atenção nesse momento é como que o Niso e o Euríalo são comparados, assim como o Turno, a um animal, né, a animais. O Niso vai ser, lá no verso 539, comparado a um leão, né, um leão que está acometendo aí, ovelhas ou cabras que estão reclusas ou estão dormindo em momento de reclusão. E essa comparação animalesca dá o tom de barbárie, né? Um homem comparado com um animal, nesse contexto aqui, é para se referir a um gesto bárbaro, um gesto selvagem, um gesto que é próprio da natureza e não da civilização, dos homens, da cultura.
e enquanto aí comparados com animais e tudo mais, vai ter um segundo momento, um segundo gesto, vamos dizer assim, de imprudência da parte dos dois, porque eles vão pegar mais espólios do que eles conseguem carregar. Então eles vão pegar tapetes, elmos, espadas, armaduras, né? Eles vão pegar esse monte de itens e vão tentar carregá-los todos de uma vez. O que o próprio poeta vira e fala, olha, não vai dar certo isso. Vocês estão, de fato, pegando, né, mais do que conseguem carregar. Toma o Euríalo, né, ele pega um cinto e em vão os ajeita nas largas espadas. Em vão, ele não consegue, né? Está tentando aí pegar mais do que dá conta. E vai ser essa justamente a condenação sofrida pelos dois. Por quê? No momento em que eles estão saindo, né, que eles já espoliaram, já fizeram uma matança, já viveram a sua glória, eles estão querendo deixar o acampamento quando está amanhecendo, e o sol já está raiando um pouquinho no horizonte, e vai chegar a figura do Volscente, junto com 300 rútulos, na verdade com 300 Volcos, né? O Volscentes, que é o senhor, o rei desses Volcos, né, que são um dos povos ligados aos rútulos. Mas enfim, Volscentes chega com 300 homens, vê, né, distingue de longe aqueles dois guerreiros estranhos, né, saindo cheios de itens, e eles tentam fugir. Euríalo e Niso, nesse momento, correm para a floresta e tentam fugir. Só que os Volscos estão a cavalo, montados a cavalo, e se espalham na floresta e conseguem pegar Euríalo, né? O Niso foge e Euríalo é pego. Aqui a gente tem uma repetição muito curiosa daquela cena de Enéas, lá no canto 2, em que ele, fugindo de Troia, né, Troia em chamas, ele olha para trás e não vê Creusa, e aí ele volta. A mesma coisa vai fazer Niso. Niso consegue fugir, e quando ele olha para trás e não vê Euríalo, ele fala, nossa, Euríalo ficou, eu preciso salvá-lo. E ele volta para ver o que foi feito ali do seu companheiro amoroso. De dentro da floresta e escondido, o Niso vai distinguir ali o Euríalo como cativo do Volscentes, né, do Volscente que acabou de chegar. E desesperado, assustado e tudo mais, ele pega uma lança, pega a sua lança e atira contra os guerreiros volscos e mata um deles. Ele vai matar 2 guerreiros antes que o Volks, né, fala ali, né, o Volscentes fala, se você não se revelar, eu mato esse guerreiro, esse soldado que está aqui como nosso refém. E aí o Niso, num gesto desesperado, sai da mata, e no momento em que ele sai da mata, o Volscentes enfia a espada e mata o Euríalo, né? Então o Niso vê o seu amante e o seu amado morrer diante dos seus olhos. Ele faz então nesse momento uma investida contra o Volscentes, passa como um boi, né, como um touro, no meio de todos esses soldados e consegue matar o Volscentes antes de cair, antes de ser atingido por várias flechas, dardos, lanças e tal, e cair morto. E assim tem um comentário aqui que encerra esse ciclo e essa segunda cena, né, ou pelo menos um trecho dessa segunda cena, que é um comentário do poeta lá no verso 446. Felizes ambos, diz o poeta, depois da morte de Euríalo e Niso. Se alguma valia tiverem meus versos, alcançareis vida eterna na grata memória dos homens, enquanto os filhos de Enéas ficarem no duro penhasco do Capitólio, com o pai dos romanos no império do mundo. Ou seja, enquanto, né, os romanos reinarem, enquanto essa cultura reinar, vocês serão lembrados. E de fato são. Isso é um comentário metapoético aqui, porque o Virgílio faz uma promessa e uma promessa que se cumpre. O episódio de Niso e Euríalo está entre os mais elevados, os mais destacados da Eneida, né, do seu grande poema épico. Com a morte do Volscentes, né, do Volquentes, e com o assassinato, aí conseguir interromper essa matança de Niso e Euríalo, os rútulos vão chorar os seus mortos, vão fazer os ritos ali necessários a esses corpos, e o dia amanhece. Né? É narrado aqui pelo poeta que um novo dia nasceu. Quando o dia raia, o exército rútulo se prepara ao redor da muralha e avança mais uma vez contra essas muralhas do acampamento troiano e trazem na ponta de 2 lanças as cabeças de Euríalo e Niso, né, numa cena aterrorizante. Uma coisa que eu tinha esquecido de comentar aqui é que um dos pedidos que o Euríalo faz ao Ascânio na cena da barraca é justamente que Ascânio falasse, velasse ou né, consolasse sua mãe, a mãe de Euríalo, caso ele viesse a falecer, que ele contasse, né,
para a mãe, né, que Ascânio contasse para a mãe dele que ele foi um guerreiro bravo, que aquilo que ele estava fazendo era por desejo, um desejo de glória, para ajudar os Troas e tudo mais. E é nesse momento que a gente vai ver essa cena da mãe. A mãe de Euríalo recebe da fama, né, a fama espalha a notícia da morte, e dessa morte atemorizante, né, em que os corpos foram desmembrados e as cabeças fincadas em lanças, né? Essa notícia chega aos ouvidos da mãe de Euríalo e a gente vai ter uma das cenas mais bonitas da Eneida, na minha opinião, que vai estar nesse vídeo futuro, né, esse vídeo que eu vou fazer quando eu terminar de ler, destacando as cenas mais belas, que é o comentário dessa mãe para o seu filho, falando: ô meu filho, né, você nem me deu a chance de me despedir de você, o certo é um filho enterrar a mãe e não uma mãe enterrar um filho. O seu corpo foi desmembrado, você vai ficar perdido para sempre, seu espírito não vai poder descansar. Enfim, ela diz vários detalhes culturais interessantes aqui, e que é muito bonito, né? É uma cena realmente muito emocionante. E com ela, né, a retirada dessa mãe das muralhas, e ela é levada para dentro do acampamento, encerra a segunda série de acontecimentos que eu queria destacar aqui para vocês. Encerrada, assim que a mãe é imediatamente retirada ali, a gente vai ter acesso à Aristeia de turno, né? A essa cena de batalha maravilhosa, né? Maravilhosamente descrita, desse guerreiro que, assim, parece mais uma divindade no meio de campo de batalha, do tanto que ele se distingue com relação aos outros guerreiros ali presentes. O começo da cena vai ter uma visão mais panorâmica, né? Nesse estilo cinematográfico que a gente sempre comenta aqui, mas vai ter uma visão mais panorâmica do que está acontecendo, dos eventos que estão se passando ali durante essa investida rútula, porque os rútulos finalmente começam a atacar esse acampamento troiano. E nessa visão panorâmica a gente vai ter uma comparação entre o acampamento dos troianos e Troia, porque eles estão acostumados, é isso que diz o poeta, né, o Virgílio, eles estão acostumados a lutar de cima das muralhas, jogando dardos, jogando pedras, usando estacas e espadas para derrubar escadas e derrubar os guerreiros que estão tentando escalar. E aí, né, depois de mostrar panoramicamente isso que está acontecendo, a gente vai ter uma nova invocação às musas, em que o poeta pede assistência, pede ajuda para que uma das musas, Calíope, né, ajude-o a narrar os acontecimentos e os eventos de turno. Curiosamente, essa invocação começa no verso 525, né, 525, que somando os algarismos dá 12, né? 12 que é um número importante. Enfim, isso é piração minha, desconsiderem. Enfim, o verso diz: Musas, Calíope, a vós sustentai-me e dizei-me sem falta do morticínio espantoso causado por Turno, os estragos da sua espada e os guerreiros que os voscos enviaram para o orco. Contai-me tudo, os sucessos incríveis da ingente peleja, pois em verdade o sabeis e podeis referi-lo a contento. É interessante que a invocação é a musa Calíope, que é considerada lá na Teogonia do Hesíodo a musa mais importante, a musa mais célebre, que é justamente a musa da poesia épica. Então, nesse momento, o Virgílio está pedindo ajuda para a divindade, né, para a divindade épica mais importante, né, para a própria Calíope, que vai cantar através de sua voz. A guerra, ela se espalha ao redor de todo o acampamento ali dos troianos, em vários pontos diferentes, e pelo que dá a entender pelo texto, ele tem somente um portão por onde os troianos, lógico, entram e saem ali, e que é, né, um ponto crítico ali da batalha, onde vai acontecer uma batalha muito intensa, só que tem coisas acontecendo em vários lugares ali. E é justamente por aí que começa a descrição da matança, do morticínio causado pelo Turno. Porque a primeira coisa que o Turno vai fazer é destruir uma torre com uma lança, com uma tocha. Ele simplesmente derruba uma torre que está dentro do acampamento dos troianos e que vai cair, né, de forma a jogar os soldados para fora. É muito impressionante porque o que a gente vê é um homem sozinho com uma lança derrubando uma torre, né, uma torre ali que está dentro do acampamento. Mas enfim, essa torre vai ficar em chamas, vai ser completamente destruída e vai cair, como eu disse, na região externa, né? Vai cair para fora do acampamento, derrubando os soldados. E só dois, né, são mencionados aqui que sobreviveram, que são Lico e Helenor. Né? Helenor vai ser, né, fazer uma espécie de comparação rápida aqui dessas duas personagens com aqueles que a gente viu imediatamente antes, né, Niso e Euríalo, porque nesse caso também são um mais velho e um mais novo, um que entende da arte da guerra, o outro que está aprendendo ainda.
E o Elenor, que é justamente esse homem mais velho, esse guerreiro, ele investe imediatamente contra os soldados, o Turno está ali perto e basicamente acaba com ele com tanta facilidade como alguém quebra um graveto, né? Olha eu usando um símile também. Enfim, mas o Liso, por sua vez, o Lico, né? Liso não. O Lico, por sua vez, aproveitando que o Eleonor investe, ele tenta fugir e ele pula e consegue começar a escalar a muralha do acampamento. Só que o Turno, né, chega rápido, puxa ele e fala, né, onde é que você pensa que vai? E aí tem mais uma comparação, né, do Turno com um animal, mais um símile que coloca ele com uma águia de Jove que consegue pegar um filhote, né, matar um filhote na caçada. Depois dessa primeira demonstração de força do rei dos Rútulos, a gente vai ter uma cena que é extremamente confusa lá no verso 567, porque basicamente é uma narração típica de batalha. A gente até está acostumado com elas na cinematografia hollywoodiana, geralmente em cenas de batalha de filmes como Cruzada, Senhor dos Anéis, etc. A gente tem algum momento ali em que se mostram várias regiões, vários momentos da batalha em que guerreiros sem nome ou com nome estão se enfrentando, estão lutando e morrendo, né? E aqui no caso da Eneida, lá no verso 567, a gente vai ver uma dessas cenas, né? Um tipo de cena dessa mesma forma, em que a gente não consegue nem distinguir quem é troiano, quem é rútulo, quem é latino, quem é etrusco, enfim. Então uma matança desenfreada e a gente não consegue saber quem é. Essa cena ela vai ser usada como um mote ou como uma ponte para a cena de glória, né, para o momento de prudência e valor do Ascânio, em que ele vai matar a sua primeira pessoa. Né? O Ascânio que até então já tinha passado por uma maioridade, quando falou às matronas lá no canto quinto, mas que agora é que ele vai virar um homem, em que ele vai matar uma pessoa e não simplesmente um animal que ele está caçando. Eu acho muito importante destacar aqui que a pessoa que ele mata é o Numano, que é cunhado do Turno, né, do rei dos Rútulos, ou seja, casado com a irmã do Rútulo. Eu acho que a linha de parentesco é essa. E o que acontece é, ao matar o cunhado, de alguma forma coloca o que o poema sugere, por aproximação, é que Ascânio está matando Turno, ou melhor, que Enéas estaria matando Turno. Isso é um anel também, que lá na frente, quando isso de fato se consumar, a gente vai ter uma repetição dessa cena em que Ascânio mata Numano, ou seja, Enéas matando Turno em espírito, em devir. Eu acho que isso é muito importante de destacar. Agora, o ponto mais interessante, na minha opinião, dessa cena de morte do Ascânio, né, do Ascânio matando Numano, é a descrição que o Numano faz de maneira muito arrogante e empolada de como que é o treinamento dos rútulos, como é que os rútulos são formados na arte da guerra. Essa descrição começa lá no verso 603 e diz: somos de estirpe robusta, né? Ele está se referindo aí aos troianos que estão ali na muralha e tudo mais. Nós rútulos, somos de estirpe robusta. Nas águas do rio, os pimpolhos nós mergulhamos, a fim de enrijá-los nas ondas geladas. Desde pequenos na caça se esforçam, nas matas escuras. Domar potrancas é brinco para eles, jogar de longe os dados. A parcimônia habituados de cedo e a fadiga sem conta, nas duras lidas do campo, no assédio à cidade se esforçam. Em toda a vida sentimos o peso dos ferros, novilhos aguilhoamos com a lança. A velhice tardonha é impotente para bater-nos o espírito, fracos deixar-nos o corpo. Elmos pesados, as cãs nos comprimem, com presas recentes nos comprazemos, de roubos viver entre os povos vizinhos. É quase como dizer que, na verdade, os rútulos são meio que espartanos, né? Eles têm esse treinamento bélico desde muito novos. Você nasceu com algum tipo de questão, algum tipo de deformidade, você vai ser atirado aos cães, né? Nós somos bárbaros, nós somos selvagens. Nós estamos acostumados aqui à arte da guerra. Na onda dessa descrição, o Numano vai comparar os troianos a frígias, né? Vai chamá-los de donzelas. Uma coisa que o próprio Turno vai fazer lá no começo do canto, quando ele está rodeando o acampamento. Chamar os troianos de donzelas, né? Existe aqui, claro, uma misoginia, um machismo no discurso, e que é colocado como parte da desmedida desse povo, né? Ficar chamando ali os guerreiros troianos de donzelas e de mulheres que não sabem lutar e tudo mais. O Ascânio basicamente está cagando para o que o Numano está falando, ele faz uma prece para Júpiter
e atira uma flecha certeira que vai atravessar e matar, né, o Numano, esse homem que está ali falando um monte de merda, um monte de besteira. E essa cena da flecha ela é tão importante, tão grandiosa, no caso dessa apoteose, vamos dizer assim, do Ascânio, que como a gente viu, só tem 10 anos, ao estatuto de um guerreiro, né? Agora ele acabou de matar seu primeiro inimigo, que o próprio deus Apolo, vendo a cena do Olimpo, desce para a batalha e conversa, faz um elogio direto ao Ascânio. Ele se disfarça, né, de escravo ali, e fala com o Ascânio, né, faz um grande elogio ao Ascânio, que né, aquela seta era digna de Apolo, era como se ele mesmo fosse a divindade frecheira, né, a divindade das flechas, como o Apolo é reconhecido. E o fato dessa divindade descer e prestar um elogio direto a esse que está liderando os troianos vai ser mote para motivar, né, vai ser o ponto aqui para motivar os troianos nessa batalha. E eles de repente começam a vencer, a se virar assim contra os rútulos e conseguir resistir e afastar o cerco das suas muralhas. Só que é nesse momento que justamente acometido e tomado por esse furor da batalha e por essa espécie de virada de jogo, que vai ter mais uma cena de imprudência da parte dos troianos. Vai ser vivenciada agora pelos dois guardiões do portão, né, dos portões de Nova Troia, que são Pândaro e Bíquias, né, Bícias, que vão abrir os portões num gesto totalmente aleatório e maluco, né, desprovido de sentido. Eles abrem os portões do acampamento, fazem uma ofensa aos rútulos e decidem lutar do lado de fora. É uma loucura, assim, do nada isso acontece. Com essa abertura, né, o que acontece é uma espécie de inversão também, né, porque alguns rútulos conseguem entrar para dentro do acampamento, enquanto alguns troianos saem. E nesse momento, lá na altura do verso 685, a gente vai ter um catálogo, né, um leve catálogo dizendo quem dos rútulos conseguiu entrar no acampamento. Né, mas quem que interessa que entrou no acampamento? O rei dos rútulos, Turno. E essa cena é muito impressionante, porque quando o Pândaro e o Bícias abrem os portões e saem para lutar na região de fora, o Turno, que vocês lembram, estava do outro lado derrubando uma torre, fica sabendo, né, a fama, a notícia chega aos ouvidos dele, de que agora os troianos estavam lutando do lado de fora e que os portões estão abertos, e vai como um cavalo louco, ensandecido, matando um monte de gente, matando 20 guerreiros no caminho, e chega diante do portão e mata o Bícias de cara. Ele chega no portão e já mata o Bícias, né? E nesse momento, o Pândaro, né, que sobreviveu, ele fica assustado, lógico, né, e fecha o portão. E aí o poeta tem um verso aqui muito sutil, ele tem uma expressão muito sutil e interessante, que é quanta cegueira, né? Pô, Pândaro, quão cego e burro você é, né? Porque ele fecha os portões, e quando ele fecha esses portões, o Turno fica do lado de dentro do acampamento. E aí vem mais um símile de comparação do Turno como um animal, né? Um tigre preso dentro de um galinheiro, né? Que seja, não é bem um galinheiro, ele está comparando sempre com ovelhas. Mas enfim, a imagem é essa, uma raposa dentro do galinheiro, e o Turno simplesmente vai matar, vai começar a sua matança no lado de dentro desse acampamento. A troca de palavras, bem breve assim, entre o Pândaro e o Turno, ela é bem interessante porque ela cria um eco, ecoa uma cena que aconteceu lá no canto 2, quando a gente viu o encontro do Neoptólemo, que é filho de Aquiles, com Príamo, né, o Príamo que era um velhinho e tudo mais, e disse para o Neoptólemo que ele não era um guerreiro nobre, bravo como o pai dele, como Aquiles foi. E o que o Turno vai dizer é, olha, você não sabe o que você fez, mas eu espero que você, né, que se você quer medir forças comigo, se prepare para levar um recado a Príamo. Diz a ele que nasceu o novo Aquiles. E ele é tão monstruoso que nessa comparação de forças entre o Pândaro e ele, o Pândaro vai atirar uma lança contra o Turno, e Turno é abençoado por Juno. Juno infla, né, instila uma força sobre-humana e um escudo ao redor do Turno, que faz com que a lança seja desviada, então a lança não pega no Turno, a lança de Pândaro, né? E o que acontece é que o Turno vai revidar. Ele fala, deixa eu te ensinar como é que se joga uma lança. Ele pega a lança e atira no Pândaro, e a lança bate na cabeça e divide a cabeça em duas, né? É descrito dessa forma, que a cabeça cai no chão como duas, manchando o lugar de sangue e cérebro, né? A palavra usada é cérebro mesmo. É uma coisa assim, horrível, né? A descrição é violenta.
mas muito bonita também, né? Essa violência, conseguir relatar essa violência com tanta categoria é digno dos poemas épicos, é digno de um grande poema como esse do Virgílio. Vendo essa cena assustadora da morte do Pândaro, né, que é o guardião do portão ali, os troianos vão se desbaratinar, porque o turno daquele monstro enorme, um sujeito enorme, com espada, lança, um penacho vermelho, assim, né, instilado ou revestido pela deusa Juno com um manto, uma energia, uma aura de morte e tudo mais, os troianos ficam desorientados e começam a tentar fugir. E nesse momento tem, né, mais uma descrição longa de morticínio e da Aristeia do turno, em que ele vai matar desenfreadamente vários guerreiros. Vai jogar dardos em um, atirar a lança em outro, pegar a espada e degolar outros, cortar a cabeça de outro. Enfim, ele mata muitos dos guerreiros troianos, até que, recuperando aquele anel lá do início, né, lá de trás, do Minesteu, né, e do Seresto, ele vai ser contido e ele vai ser ferido por Minesteu. O Minesteu consegue fazer um discurso que fala: ó, troianos, nós somos muitos mais do que eles, né? Nós somos muito mais do que Turno sozinho com esses poucos guerreiros. Vamos investir e vamos oprimir esse cara, né? Nós vamos conseguir matá-lo, é agora. E Minesteu de fato consegue ferir Turno. E Turno ferido, não sei a qual altura, de alguma forma ele consegue escalar a muralha e se atira no rio, que é no momento em que esse canto vai terminar. E no rio, o rio vai levá-lo até os seus, né, onde ele vai encontrar segurança. Como eu disse, esse é um canto bem longo, é um canto assim, em que acontecem muitas coisas. Em termos de extensão, ele tem 810 versos, o que é mais ou menos o que o canto 6 tinha. Né? E os acontecimentos aqui eles são bem de ordem bastante diferente do que a gente viu lá no canto 6º, e por isso eu acho que esse vídeo ficou, né, bem menor. Claro, a gente não tem tantas pontas filosóficas e tudo mais. Agora, em termos de narrativa, essa para mim foi a melhor narrativa até agora da Eneida, né? Eu acho que, inclusive, porque o Virgílio consegue, de uma maneira muito sublime, de uma maneira muito, muito impressionante, fazer com que as tensões sejam construídas ao longo de alguns cantos, para que quando ela se realize, quando ela alcança um ápice, a gente viva a experiência de uma maneira muito intensa. Então a promessa de batalha que vem se construindo desde o canto 7º, quando Enéas e seu povo finalmente chegam à Itália, aqui encontra, né, uma forma finalmente assim, divina. A gente vira e fala: meu Deus, Virgílio, como que você pode ser tão incrível? Como que a Eneida pode ser tão maravilhosa, né? E eu acho que esse tipo de movimento me pegou de surpresa, como eu disse no começo desse vídeo. Ele prometeu, e agora ele deu. Né? Ele ofereceu assim: ó, deixa eu te mostrar que eu sou tão bom quanto o Homero foi na Ilíada. Né? Deixa eu te mostrar que eu também sei narrar uma cena épica de batalha. E com isso eu encerro esse vídeo, pessoal. Eu encerro por aqui. Agradeço demais por você que conseguiu assistir e sobreviver a esse lance aí de minutos narrando esse canto 9º aqui da Eneida de Virgílio. Se você puder, deixe o seu like, deixe um comentário aí comentando o que você achou. E eu agradeço outra vez e até o próximo vídeo.